vamos chamar o agressor para fazer mediação. Certo? Então, eu estou sendo, nós mulheres, não estou nem falando com os homens aqui presentes. Nós mulheres, se formos autoras de violência, estamos nas 4 paredes da delegacia, não é? A gente vai para uma mediação, o que a gente vai dizer? Não, eu bato mesmo, eu faço mesmo, não é? Ou a gente vai dizer, não, realmente eu perdi a cabeça, não sei o que aconteceu, mas ela me deixa nervosa, eu estou desempregado, não é? E aí começa. Então, fazer mediação dentro de um espaço autoritário como a delegacia é um tiro no pé, certo? É um tiro no pé. Então, por isso que a Lei Maria da Penha foi pensada para não fazer mediação. Mediação só vale se o casal apresentar disponibilidade em querer se rever, entrar numa outra metodologia de intervenção, né? Bom, se criou então o Convida, os abrigos para as mulheres em situação de morte, tudo assim, né? Assistente social era da promoção social, o espaço era da Secretaria de Segurança Pública, o carro era da Segurança Pública, o motorista era da Segurança Pública, a psicóloga era não sei da onde, né? E aí os procuradores da Procuradoria de Assistência Judiciária do Estado na época, não defensoria, para trabalhar então na assistência jurídica e psicológica do CRAV. Então a gente tem a discussão da violência como crime, os abrigos e assistência jurídica e psicológica. A ideia de centro de referência não existia. Você manda a mulher para fazer o boletim de ocorrência, você coloca a mulher no abrigo e você dá assistência psicológica para ela e o defensor, tá? Não tem a discussão do trabalho social de natureza reflexiva, aquelas primeiras discussões que as feministas fizeram no SOS, não passa por ali. Quando muito, passa pelo COGE ou vai passar em algumas iniciativas do Convida, não é? Mas não enquanto política de trabalho. Não sei se vocês estão entendendo a linha que eu estou fazendo. Bom, aí é isso que eu estou falando, a tríade delicada, né? As mulheres são reconhecidas como vítimas de violência, e isso, para trabalhar a questão do conceito de vítima, se a gente trabalha com o conceito da Maria Helena Chauí, a gente pode escorregar para a cumplicidade. Como é que vai ser cúmplice numa relação desigual de gênero e de poder, não é? Se a gente trabalhar por dentro da assistência e a gente não tomar cuidado, a gente pode encaminhar para um tutelamento e não exatamente para um empoderamento, né? Para fazer com que o sujeito saia da voz passiva para a voz ativa, né? Ou então a gente fica prisioneiro, né, desses encaminhamentos. Manda para o defensor, manda para a creche, manda para capacitação para o trabalho, manda para aluguel social, né? E como se isso resolvesse a identidade de gênero que essa mulher incorporou no segmento social dela, com a cultura machista brasileira, né? Com todas as questões de preconceito e tal. É isso que eu estou falando do trabalhar mesmo a violência, né? Porque fazer essa encaminho-terapia qualquer um pode fazer. É só pegar o fluxo da Lei Maria da Penha ou pegar o que está escrito no próprio SUAS, né? A própria postura, a própria coisa do CREAS, né? Tem uma prioridade muito grande para isso, né? Então, dá para a gente pensar um pouco nisso. Na década de 80, governo Quércia, acho que é 86 a 90, acho que é 82, 86, acho que é Franco Montoro, 86 a 90 deve ser Quércia, que é essa coisa da multiplicação das delegacias. E o registro policial é absolutamente formal, né? Porque não vai para frente. Bom, eu vou só falar isso, o restante vou passar rápido e vou para o outro slide. Então, quando os anos 90 começa a se pensar a possibilidade de se criar outras alternativas de atendimento, a gente pensa que eu tenho a Constituição Federal, que tem lá o artigo 226, mas tem lá os artigos que garantem a igualdade de direitos. Tinha uma avaliação de que os 5 anos de implantação da delegacia, do COGE, do Convida,
eram extremamente importantes, mas insuficientes, considerando que as mulheres desistiam do boletim de ocorrência, as mulheres desistiam de dar continuidade ao trabalho e a violência era devolvida para as mulheres. Então, já tinha essa avaliação. Então, o que as feministas que estavam nos partidos, lideranças de mulheres, pensaram? Bom, então agora a gente, já que vai ter a eleição municipal, vamos entrar para dentro dos municípios. E a questão, dois elementos centrais para os municípios entrarem na história. Primeiro, que a Constituição Federal colocou uma diretriz importante, que é os municípios executam o poder local com maior autonomia, considerando as demandas locais, respeitando as necessidades locais. E na lei orgânica do município, a gente vai ter no artigo 224, não é? A discussão aqui de São Paulo: o município, de forma coordenada com o Estado, procurará desenvolver programas de combate e prevenção à violência contra a mulher, buscando garantir assistência social, médica, psicológica e jurídica às mulheres vítimas de violência, criação e manutenção de abrigos e crianças vítimas de violência. Tá? Então, em cima desses pressupostos, é que vai se começar a pensar como que as prefeituras poderiam começar a discutir as questões de violência contra a mulher. Bom, aí as primeiras iniciativas, eu estou sendo bem... as primeiras iniciativas são aqui no estado de São Paulo, em termos de município, né? Então, a Ivete Garcia, vereadora, deputada Ivete Garcia de Santo André, montou a Casa Abrigo lá em Santo André, municipal, e manteve o serviço social na delegacia, isso em 89. E aqui na cidade de São Paulo, as mulheres acabaram se reunindo e pensando como que poderia entrar para dentro da administração democrática popular da Erundina, já que fizeram campanha para a Erundina, não é? Como é que poderiam entrar para ter políticas para as mulheres? Foi aí que se pensou a coordenadoria da mulher. Se pensou, primeiramente, na Secretaria das Mulheres, mas o vice-prefeito, na época, fez uma avaliação que não se teria orçamento para isso. Isso está na minha dissertação de mestrado, e as entrevistadas foram a Tereza Verardo, a Simone Diniz e a Dagmar Ramos, né, as duas médicas, e as duas, na verdade, é que acabaram inventando a Casa Eliane, né, inventando essa noção de centro de referência e de atendimento. Bom, e aí, quais eram os pressupostos que ela tinha? A Simone andava todas as reuniões do Movimento Internacional de Mulheres, né? Ela tinha acabado de chegar de uma reunião onde estava se preparando a Conferência Mundial de Direitos Humanos e onde a questão da violência contra as mulheres estava sendo posta como violação de direitos humanos. Tanto que o primeiro cartaz da Casa Eliane é exatamente esse: violência contra a mulher é uma violação de direitos humanos, não é? E aí se começa o Programa Saúde da Mulher e a Coordenadoria da Mulher começam a pensar as alternativas de enfrentamento para situações de violência contra a mulher. Então, quais foram as primeiras iniciativas? O Serviço de Aborto Legal do Arthur Ribeiro de Saboia, Hospital Jabaquara, em setembro de 89, que agora no portal da Prefeitura nem aparece como referência. E, gente, é trator descendo a ladeira, né? Aí a criação dos centros de referência e as casas-abrigos, tá? E aí elas começam a pensar um pouco nessas situações. Então, falando aqui um pouco da nossa experiência, da experiência da Casa Eliane, acho que tem pessoas que estão lá agora, profissionais de lá agora, não estão? Aqui na sala, não sei se estão da Coordenadoria da Mulher, né? Então, acho que a Casa Eliane tem um histórico extremamente definitivo e importante em termos de... Claro que eu vou defender a minha história, não é? Eu faço parte dessa história. Ela tem uma proposta, ela foi criada, né? Na verdade, ela foi inventada pela Dagmar e
e pela Simone Diniz. Por quê? Porque na proposta que foi apresentada para o programa, para o governo da Erundina, na verdade era assim: toda subprefeitura deveria ter uma casa de atendimento às mulheres com prioridade para assistência jurídica e psicológica, tá? E deveriam ser montadas casas-abrigos. Na hora que se viu qual era o montante dessa história, qual era o orçamento, não se concordou. Então elas refizeram a proposta para não perder espaço, propuseram a coordenadoria da mulher, as 5 frentes de orientação, e uma delas era a questão da violência, e muito na parceria com o Programa Saúde da Mulher. Bom, no final, depois de várias negociações, elas descobriram que tinha um espaço lá da Casa Eliane, na Rua Doutor Bacelar, número 20, não é? Aquele espaço estava sendo disputado por 7 secretarias municipais, porque lá seria uma creche, né? E aí, na organização, se conversou com as representantes do Programa Saúde da Mulher, que foram para, naquela ocasião, diferente da agora, a subprefeitura montava representantes de diferentes secretarias para decidir, ter poder de decisão sobre várias ações, inclusive sobre a ocupação dos espaços. E nessa reunião tinha esse espaço vago, que era um almoxerifado, né? Então, o Programa Saúde da Mulher foi lá com a sua representante, conquistou o espaço para o Programa Saúde da Mulher, e o Eduardo Jorge, então secretário municipal, passou esse espaço emprestado para a Coordenadoria da Mulher, e aí elas montaram a ideia da Casa Eliane. Então, só para vocês terem uma ideia do que a gente tem hoje, qual era a proposta? Era uma casa, 24 horas de atendimento, a rede montada, telefone vermelho com ligação direta com quem tem poder de decisão na Procuradoria, no Ministério Público e na Prefeitura, e atendimento integral às mulheres em situação de violência. A gente falava com a Simone assim: você pensa com a cabeça do hemisfério norte, né? Você não pensa com a cabeça de quem vive no hemisfério sul, né? Bom, a casa foi inaugurada em março de 90 para atender todas as situações de violência, e principalmente para poder pensar um lugar onde as mulheres pudessem falar da situação de violência e que elas não tivessem julgamento moral, ou que elas não fossem pressionadas a ter que seguir todos os passos que pretendia a lei de fazer. Naquela época não tinha lei 9.099, não tinha lei Maria da Penha, tinha que ir lá registrar o boletim de ocorrência de lesão corporal ou ameaça, tá certo? Então a ideia era qual é o trabalho social de natureza reflexiva, que possa ter uma equipe multiprofissional, que possa desenvolver um cuidado e uma atenção para essa mulher, não só para ela ter o conhecimento dos direitos, mas principalmente para que ela possa incorporar um processo de reflexão sobre como se criou a mulher, como é a mulher nos dias de hoje, qual é a história da sua família, se ela tem que repetir a história ou não, não é? Bom, eu vou passar direto, vamos lá para frente. Aí estão todas as coisas das conferências internacionais, o Pacto Nacional de Violência contra a Mulher de 2007, né? E no pacto está colocado ali, né, a Secretaria Nacional de Políticas Públicas para as Mulheres, coloca a consolidação da Política Nacional de Enfrentamento às Mulheres, capacitação de 3.000 CRAS e CREAS, para que prestem atendimento adequado às mulheres em situação de violência e assim passem a integrar a rede de atendimento à mulher. Capacitar cerca de 200.000 profissionais da educação e tal. Vejam que o Pacto Nacional, ele tem 4 prioridades, não é? A questão da consolidação da Política Nacional de Enfrentamento, o combate à exploração sexual e ao tráfico de mulheres, a promoção dos direitos humanos das mulheres em situação de prisão e a promoção dos direitos sexuais e reprodutivos e enfrentamentos da questão da mulher, tá certo? E desde que a Lei Maria da Penha foi promulgada, parece que tudo ficou centralizado
em cima do atendimento das questões da violência doméstica, não é? Vocês devem estar pensando, como assim? Essa mulher trabalhou 20 anos atendendo violência doméstica e fica falando tudo, ficou concentrado na violência doméstica. É que, na verdade, a gente precisa fazer muito mais em termos de violência praticada contra as mulheres, né? Bom, quando é em 2004, 2005, começa a implantação do Sistema Único de Assistência Social. Então, lá da Constituição Federal, o artigo 226, ele vai entrar por dentro da Lei Orgânica de Assistência Social. A Lei Orgânica vai dar as diretrizes para se criar a Política Nacional de Assistência Social, e a Política Nacional de Assistência vai efetivar o Sistema Único de Assistência Social. Quando chega no Sistema Único de Assistência Social, tem lá toda uma discussão a respeito, dentro da proteção social especial, da incorporação, né, de diferentes expressões de violência. Então, meninos e meninas em conflito com a lei, deficientes, população de rua, crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. Essas são as prioridades. E as mulheres ficam no conjunto das vítimas de violência, não é? E a discussão do SUAS, só voltando aqui, acho que a maioria das assistentes sociais tem isso aqui completamente incorporado, né? Mas uma das questões centrais eu vou passar lá na frente. Os serviços principais, né? O CREAS pode começar, mas ele tem que começar com esses serviços especiais. Nossa Senhora, ainda não falei nada das outras partes. Bom, aí que elementos que a gente pode considerar. Eu preciso de mais 5 ou 10 minutos. O que a gente... Bom, lá no SUAS, uma das pilastras centrais é a matricialidade familiar, não é? Tanto que todos os registros são relativos às famílias. Bom, mas quem responde por essa família na interlocução com o Estado, e principalmente em relação às questões da violência, são as mulheres, não é o grupo familiar inteiro. E, por vezes, o grupo familiar deposita nessa mulher a responsabilidade dela fazer qualquer tipo de enfrentamento com o Estado em relação à questão da violência. E quando se trata dela mesma, é ela que tem que procurar ajuda, né? Porque não tem nenhum representante familiar que vá colocar com ela. Então, a discussão de fazer o trabalho socioeducativo e todos os prenúncios da proteção social especial, fazendo a discussão de que os vínculos familiares, né, os laços de confiança, estão estremecidos, estão desgastados para as situações que vão ser atendidas na proteção especial. O elemento central dessa história é que a violência não está sendo praticada por pessoas desconhecidas, mas pessoas conhecidas que mantêm laços de confiança, são familiares e nem sempre são boa gente. E também não é verdadeiro que a família é o melhor lugar para todos. Tem lugar onde a família nem sempre é o melhor lugar. E o lar docilar já não é tão doce faz muito tempo, né? Então, a gente precisa muito avançar no estudo e na compreensão de quem são os sujeitos diferenciados que compõem as famílias, o que são as famílias hoje, qual é a conceituação de família que está orientando o norte desses trabalhos, a direção da atenção feita com essas famílias, né? Então, a gente precisa fazer diferenciais absolutamente importantes. Então, talvez, assim, algumas questões já estão nas últimas normativas e já estiveram em outras normativas do CREAS, mas talvez seja importante a gente reforçar, não é? Que acho que a proteção especial teria que realizar o perfil, ou as casas teriam que realizar, junto com os CREAS, o perfil da população daqueles distritos, para saber exatamente qual é a dimensão das manifestações de violência que ali acontecem. E a outra questão importante é que talvez a proposta do SUAS, para algumas cidades pequenas ou para algumas regiões do Brasil, possa dar certo. Mas com certeza em territórios violentos,
ou nas grandes metrópoles, tem outras exigências, né? Então, talvez a coordenadoria da mulher deveria ficar muito próximo da discussão da proteção especial para verificar como que essa capacitação da discussão de gênero, ela pode ser incorporada por dentro da proteção especial. Até porque inúmeros serviços são completamente terceirizados, né? Então, como é que se trabalha com um parceiro? É parceiro pela imposição ou é parceiro pela composição na execução da política pública, né? Acho que essa é uma questão importante para a gente trabalhar. Então, pelas convenções todas assinadas, qualquer estatística nossa deveria ser diferenciada por sexo. Se a gente for pegar as conferências internacionais sobre raça e cor, também vão ter que ser diferenciadas por raça e cor. E a gente pega documentos que estão nos sites da SMADES, que vai falar do conjunto da população, né? E dos miseráveis, não fazendo diferença entre mulheres negras, né? Pessoas com deficiência. Então, assim, fica uma prioridade quase que aprisionada nas questões da população de rua, dos deficientes, dos idosos e das crianças e adolescentes. É como se as mulheres fossem subtraídas da realidade da vida cotidiana, né? É como se homens e mulheres, a igualdade prevista na Constituição Federal, ela acontece na vida de fato. Então, por que que nós mulheres recebemos 65% da renda média que os homens recebem, né? Bom, aí há outras questões que poderia se trabalhar, as questões das diferenças salariais e acho que algumas questões importantes, né? O que é o movimento de acesso e permanência das mulheres no mundo do trabalho, considerando que em qualquer crise as mulheres acabam tendo o maior percentual de desemprego, não é? A sobrecarga da dupla jornada de trabalho é alguma coisa que deveria ser item dos prontuários, dos atendimentos, porque se naturaliza que a sobrecarga da dupla jornada de trabalho é a segunda pele das mulheres. Isso não entra no desgaste cotidiano, isso não entra no conjunto das horas que ela trabalha por dia. O trabalho doméstico, a gerência da vida em família é naturalizado, é considerado não trabalho, ou quando muito trabalho improdutivo. Nós não podemos entrar nessa seara. Muito pelo contrário, os relatórios profissionais, os relatórios estatísticos devem informar exatamente qual é a sobrecarga da dupla jornada de trabalho para as mulheres. E aí eu estou colocando, não é só fazer comida, comprar comida, trabalhar para ganhar o dinheiro para comprar comida, levar as crianças na escola, ir buscar, combinar com a vizinha como é que faz isso, cuidar de familiares doentes, ter que negociar a reposição de horas de trabalho, porque é cuidadora, tá certo? De algum familiar que fica doente. O cuidado com acompanhar as crianças na escola, ver como é que as crianças estão se desenvolvendo, manter o clima minimamente amistoso dentro da casa, manter a relação com os vizinhos, né? Fazer as contas de que o dinheiro está dando, o dinheiro não está dando, né? Como é que vai negociar se é chefe de família, tem um parceiro, esse parceiro não está pagando a pensão? Como é que faz essas coisas, né? Então, as mulheres negras constituem a base da pirâmide da exclusão social, chefiam famílias muito maiores e mais dependentes do Estado. A cultura patriarcal a gente não pode perder de vista, né? Haveria de ter a discussão de quando se discute caso, sempre recuperar a questão da cultura patriarcal, de como é que ela se reatualiza para se manter de forma imperiosa em termos de sociedade. E aí uma das maneiras da cultura patriarcal se manter é essa, né? A responsabilidade social materna é cobrada impreterivelmente sobre o desenvolvimento dos filhos, seja pela criação, educação, ambiente social. Muitos, mas muitos de nós, quando entrevistamos uma mulher, retiramos os adultos responsáveis com ela em relação àquela família ou em relação àquela criança. Ou usa a máxima do judiciário, né? O genitor se encontra em local incerto, insabido, e desaparecido ele permanece. E nunca vai ser procurado, e nunca vai ser chamado para fazer trabalho de família, não é? Então, na verdade, assim,
a gente usa vários mecanismos institucionais, legais, que a gente acaba reproduzindo essa cultura patriarcal. A maternagem é exigida, toda mulher tem que adorar os seus filhos, o que não é verdade, não é? É um mito de que todas as mulheres amam e adoram os seus filhos da mesma maneira. Cada filho chegou uma hora na vida da gente e a gente se preparou de um jeito diferente, não é? Temos sentimento de afeto? Temos, mas provavelmente não é o mesmo, não é? E a gente tem que respeitar isso nas mulheres. Não podemos pegar a nossa experiência para transferir para o outro. Atenção total para a reprodução das cobranças estatais e governamentais realizadas para as mulheres, principalmente quando tem meninos e meninas em conflito com a lei, porque é só chegar em alguma situação, essa mulher já é culpabilizada pela situação que acontece. E não vai faltar relatório social dizendo que a família está desestruturada, com o genitor em local incerto e não sabido. Eu sempre brinco, o Serasa acha qualquer devedor de boteco pelo CPF. Mas o TJ de São Paulo se recusa a fazer essa procura, certo? A conceituação de família tem que ser explicitada e principalmente considerando se essa família sobrevive com relações violentas e se ela é um lugar de insegurança. Pronto, terminei. Não apresentei o outro. Eu acho que assim, essa discussão, eu estou deixando material aí para vocês, claro que ele não é totalizante, não é? Ele é feito de fragmentos, mas assim, acho que o que seria importante é que talvez hoje, para a cidade de São Paulo, aí acho que tem colegas que vieram de outras cidades, poderiam depois, num trabalho de grupo, ver como é que coloca isso, mas talvez hoje, em termos de concretização e finalização do Sistema Único de Assistência Social, talvez pudesse se trabalhar um pouco melhor o que significa os prontuários online para situações de violência e de risco de vida. Como é que se lida com isso para mulheres que estão nessa situação, para mulheres que estão, para casas que trabalham em territórios violentos, né? Eu vim de Uber, hoje demorei 1h30, eu nunca uso esse serviço, hoje eu usei, não é? O cara não conhece nada, você que tem que ir falando, né? Onde que ele tem que ir. Mas o Uber, acho que há 15 dias atrás, teve 55 milhões de contas de dados pessoais de usuários que foram roubados. E pagou para ter esses dados de volta, né? Sem ter nenhuma certeza se quem roubou fez uma cópia. Claro que fez, né? Ninguém vai fazer um roubo desse e não ficar com uma cópia, né? Então, como é que a gente vai trabalhar com situações de violência, em situações de risco de vida, as mulheres que estão abrigadas, as mulheres que estão em risco de vida, que moram em territórios violentos, com o registro online dos dados? Né? Que tipo de informação vai ser colocada? Acho que essa é uma questão. Que diferenciação há que se fazer entre os relatórios de atendimento detalhados e pormenorizados de cada profissional e o que vai para esse prontuário online? O que é a processualidade do atendimento? Não é? É diferente de atender uma mulher em situação de violência, e tem umas que vão demorar 6 meses, 1 ano, para ter ações de superação. Tem outras que vão poder demorar 2 anos. Né? E o que é um movimento de chegada e de saída, de ligamento e desligamento? Né? De matrícula e de desligamento. Como é que se faz esse controle? Acho que tem uma cobrança hoje da prefeitura, que até tem razão de ser, não é? Pelo número de atendimentos, mas qual é a flexibilidade que se faz para esses atendimentos, considerando as situações de violência, né? Até porque as casas podem desenvolver um trabalho importante, interessante, bom com as mulheres, mas os serviços da rede onde essa casa está articulada não responde a essa mulher. Então, ela fica parada
na miséria, na pobreza, nas relações desiguais, residindo no território violento. Não tem nenhuma prioridade para mulheres em Minha Casa Minha Vida, mulheres que estão saindo do abrigo. Santo André, São Bernardo, região do ABC, já fez isso dentro do consórcio, desde quando montou a primeira casa-abrigo regional. Interior do estado também tem isso, é a capital que não fez. A gente não tem nada, isso eu discuti várias vezes com a Coordenadoria da Mulher, a gente não tem nenhuma cota de emprego das grandes empresas que estão com a prefeitura. Por exemplo, as empresas que cuidam do lixo, né? Da limpeza urbana. É um valor contratual que eu não sei quantos milhões de dólares vale esse contrato. Essas empresas poderiam dar 0,05% das vagas para as mulheres que estão saindo dos abrigos para poder se inserir no mercado de trabalho? A prefeitura poderia incentivar a formação cooperativada de trabalho, de luta pela sobrevivência e comprar os produtos dessas cooperativas, dessas mulheres em situação de pobreza e de miséria? No governo da Marta Suplicy, quando a gente fez essa discussão com a Tatal foi atrás e falou que a Prefeitura de São Paulo não comprava de cooperativa. Os vereadores não podem pedir a mudança dessa lei? Isso não pode ser feito? Por que não pode comprar de cooperativa e só pode comprar de grande empresa? Imagina o que é uma cooperativa de 20 ou 30 mulheres fazendo pães para vender para o hospital municipal do servidor público, para vender para o Arthur Ribeira de Saboia, para vender para os hospitais públicos, né? Ou fazer costura de tecido para poder colocar nas creches, né? A prefeitura não precisa ficar o resto da vida subsidiando essa cooperativa, mas com certeza ela pode dar um apoio durante 2, 3 anos até que essa cooperativa aprenda a trabalhar e consiga entrar no mercado da competição, né? Falando em competição, acho que os trabalhos de capacitação profissional das mulheres precisa ficar longe, né? De manicure, pedicure, depilação, fuxico, né? Isso já deu o que tinha que dar. Nós aqui nos reunimos com as colegas e uma faz a unha da outra, conversa, né? E faz, tá certo? Então assim, manicure, quando a gente olha na nossa vizinhança, deve ter 15 ou 17, né? Pra você escolher. Você pode até dar trabalho para todas elas, porque você contrata uma por semana. Quando não, a gente faz. Então, talvez a gente tenha que pensar em termos dessas desigualdades de gênero, como é que a gente se coloca efetivamente no lugar das mulheres para poder valer essas desigualdades e transformar isso em ações que minimamente possam diminuir essa desigualdade, né? Não tô nem... Para mim, a igualdade seria a equidade, não a igualdade, né? Respeitando as devidas diferenças. Como é que faz isso? E como é que a gente poderia, que eu acho que é a situação mais difícil, talvez em termos de orçamento, ela já mandou eu parar aqui, né? Como é que a gente faz a discussão da universalidade do acesso e da uniformização? Uma coisa é você colocar homens e mulheres dentro de padrões uniformes de igualdade. A outra coisa é você trabalhar em cima da universalidade dos direitos e você garantir que você possa corrigir as desigualdades, né? E para isso, os orçamentos têm que ser diferenciados, né? Para mulheres negras, miseráveis, para mulheres brancas, miseráveis, para as indígenas que são miseráveis e moram na cidade de São Paulo, que nem acessam o CREAS quando vivem em situação de violência, não é? Então, assim, nós temos inúmeros diferenciais transformados em desigualdades que a gente deveria ter economista na mesa, deveria ter advogado na mesa, estatístico na mesa, exatamente para a gente poder pensar orçamentos públicos que pudessem responder a essas desigualdades e que pudessem minimamente lidar com isso, né? Diminuir essa desigualdade. Bom...